Nós estamos retomando hoje a série que iniciamos semana passada, Canções da Vida. Ao longo das próximas semanas estaremos falando sobre o livro de Salmos e tirando lições especiais deste que talvez seja o livro mais amado pelas pessoas, as duas grandes religiões, o judaísmo e o cristianismo, fonte de inspiração e de conforto para os filhos de Deus em todos os tempos. Você sabe, o pastor Felipe já disse para você ontem, boa parte do que a gente tem aqui era utilizado nas liturgias em Israel, nos momentos de adoração. Muitos deles foram compostos especificamente para esse momento em que a família espiritual se reúne. Nós não temos ainda hoje as anotações musicais, né? Como seria a melodia, embora os judeus ainda usem muitos salmos cantados hoje. O salmo de hoje, canção de reconhecimento. Nós vamos gastar alguns minutos pensando juntos sobre o Salmo 139. É um salmo apreciado por muitas pessoas. Eu me lembro, a minha avó me ensinava alguns salmos. Às vezes a gente passava tempo juntos, ela me ensinava a decorar os salmos. E eu me lembro dela começando decor: ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. E sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. E assim ela seguia o salmo. Este é um salmo muito conhecido. Um salmo de Davi, em que ele descreve quem é Deus a partir da sua perspectiva. Se você tivesse que compor ou escrever algo a respeito de Deus, o que você falaria de Deus? Quem as linhas de uma folha receberiam ou descreveriam Deus na sua perspectiva? Você é bom fisionomista? Tem facilidade em marcar algo a respeito de alguém e depois, quem sabe, de algum tempo, conseguir reconhecer aquela pessoa? Sejam feições do rosto, talvez o porte ou o jeito de alguém, o som da voz ou a forma como se expressa. O que mais te marca ao relacionar-se com alguém? Eu acho fantástico, por exemplo, os caricaturistas, né? Como em alguns relances ele já tem ali para colocar numa folha de papel as características que são mais marcantes no rosto de alguém. Impressionante a forma como as pessoas têm facilidade para isso. No seu relacionamento com Deus, o que mais tem chamado a sua atenção? Pense por um instante. Enquanto eu vou trocar de microfone aqui, você tem 10 segundos. Se você tivesse que explicar ou falar, definir Deus na sua experiência, quem é Deus? No Salmo 139, Davi organiza a sua dissertação ou reflexão sobre Deus ao redor de 3 características. Davi vai escrever muito sobre Deus, ele é um dos maiores autores dos Salmos, mas 3 qualidades que são exclusivas de Deus. Você sabe, muita coisa que faz parte de Deus, muitas das suas qualidades, características, Deus comunica ao ser humano. Misericórdia, humildade, serviço, muitas características de Deus. Mas estas 3 são exclusivas de Deus. Davi vai começar falando sobre a onisciência de Deus. Vai falar sobre a onipresença de Deus
e também sobre a onipotência de Deus. Os primeiros 4 versos que nós já lemos, Davi descreve Deus o sondando e o conhecendo. E quando se refere ao conhecimento de Deus sobre o seu assentar, o seu levantar, sobre os seus pensamentos, Davi está dizendo que Deus conhece absolutamente tudo sobre tudo. Deus conhece tudo sobre você. Deus conhece os pensamentos que você tem nesse momento. Deus conhece as emoções que foram tomando conta de você ao longo desta semana e que estão com você nesse momento. Deus sabe todas as situações pelas quais você tem vivido e tem passado, decisões que você tem tomado ou que você precisa tomar. Deus sabe absolutamente tudo sobre você. Ações, pensamentos, sentimentos e emoções. Deus sabe até aquilo que são os meus e os seus segredos. Aquilo que eu e você fazemos questão de que ninguém mais saiba. Deus também sabe. Davi descobriu isso. Num dos episódios mais difíceis da sua experiência, quando numa sucessão de erros, Davi envolveu-se em adultério, em assassinato e em mentira, Davi decidiu esconder, inclusive de Deus, os seus pecados e as suas falhas. Como a gente sabe disso? Porque no Salmo, que nós vamos estudar em outra semana, em que Davi abre o coração no momento de confissão e de arrependimento, depois de Deus ter enviado o profeta Natã para trazer Davi à razão. Davi, Deus sabe. Você acha que ninguém mais sabe? Deus sabe. Davi escreve no Salmo: enquanto me calei e escondi os meus pecados, os meus ossos pareciam secar-se dentro de mim. Deus conhece tudo sobre você. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Nada passa batido e Deus nos conhece melhor, inclusive, do que nós mesmos. Nas palavras de Davi, Deus sabe o que a gente vai falar quando a palavra ainda não chegou aos nossos lábios. Porque Deus sabe absolutamente tudo sobre nós. E talvez aí fique uma pergunta, né? Mas se Deus sabe tudo, se Ele vê tudo, se nada está escondido diante dEle, o que Deus pensa sobre mim? E essa é uma pergunta importante. Como a gente se relaciona com o fato de que Deus sabe absolutamente tudo sobre nós? Porque alguns de nós, quando nos deparamos com realidades da nossa própria vida, coisas que definem quem nós somos, aquilo que nós fazemos, alguns de nós querem fugir de si mesmos. É o cúmulo da revolta: morar sozinho e fugir de casa. Essa é a grande descoberta de Davi. Apesar de Deus saber exatamente tudo a respeito dele, ainda assim, Deus o chama filho e o ama. Nos próximos versos, Davi vai falar de uma outra característica de Deus, nessa sua descrição de quem é Deus. E falando sobre a presença de Deus, dos versos 7 em diante, Davi diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer na profundeza a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser que a minha luz se tornou em trevas, o Senhor ainda me vê. E por mais que o meu dia se transforme em noite, trevas e luz para ti são uma e a mesma coisa. Davi está falando da presença constante de Deus
em nossa vida, sabe tudo sobre nós e está sempre conosco. Não há um único segundo da sua existência em que você esteja sozinho, sem a presença de Deus com você. Davi faz uma descrição, um contraste de altos e baixos. Se eu subir ao céu, ou se eu for ao mais profundo da terra, se estiver voando no início da manhã de um dia, ou se for às profundidades do mar, não importa o momento da minha vida, se um momento de luz clara ou de trevas sobre mim, em todos os momentos o Senhor está comigo. Alguns de nós têm facilidade de perceber a presença de Deus quando estamos em bons momentos, quando o sol brilha sobre a nossa vida, quando as coisas vão bem, quando você se sente por cima. Outros de nós não conseguimos perceber Deus conosco quando estamos vivendo os piores momentos da nossa vida, estamos nos momentos mais baixos da nossa existência. Davi começa com uma pergunta no verso 7, duas perguntas que são retóricas. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E Davi havia compreendido que a resposta é: não existe lugar onde Deus não esteja. No momento mais escuro da história da humanidade, Deus ainda está ali. Você se lembra do momento da morte de Jesus? O sentimento de Jesus em relação aos pecados de toda a humanidade, como o Cordeiro de Deus, foi tão grande, que as palavras de Jesus apenas expressam de longe o sentimento dele: Deus meu, por que me desamparaste? Ainda assim, Jesus não estava sozinho. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, diz que naquele momento, na cruz, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. Se você voltar à cena descrita nos evangelhos, ao meio-dia, trevas densas encobrem a cruz. Não é a primeira vez que esta cena acontece. Quando Moisés subiu para o encontro com Deus no Sinai, uma espessa nuvem encobriu a montanha. E enquanto Moisés e Deus tinham seu encontro, estavam juntos, o povo não via nem Moisés, nem Deus. E aquela nuvem ao redor da cruz do Calvário, no momento mais escuro da história da humanidade e de Jesus Cristo, naquele momento, o Pai não abandonou o Filho. Jesus não estava sozinho. Nos momentos mais escuros da minha e da sua vida, nós não estamos sozinhos. Deus nunca nos desampara. Nem quando as coisas estão dando errado, nem quando tudo o que a gente confiava se desfaz como areia debaixo dos nossos pés. Ainda assim, Deus está conosco, porque Ele é onipresente. Não são as dificuldades que a gente enfrenta que nos separa de Deus, nem são os nossos pecados, por mais escura que seja a página da nossa vida em relação a alguns deles, que nos afastam de Deus. Deus sabe quem nós somos e ainda assim decide estar conosco. Terceira figura que Davi usa no Salmo 139 para descrever Deus. Dos versos 13 a 15, Davi vai escrever sobre o poder criador de Deus. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem em suas mãos o poder da vida, deu vida ao próprio Davi. Verso 13: pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. E eu te louvo, porque de um modo terrível, maravilhoso, eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos
não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Davi está usando uma figura de linguagem como se a sua gestação no ventre de sua mãe fosse como uma semente plantada na terra, e lá no profundo, envolta por escuridão, a vida rompe, o grão germina e uma nova vida se forma. Deus tem todo o poder. Aquele que tem o poder de criar, tem o poder para todas as outras coisas, na perspectiva de Davi. Eu me lembro quando a Paula estava grávida, durante a gestação da Melissa, gente marinheiro de primeira viagem, e de primeira viagem ficamos. Toda a preocupação que a gente tinha com a formação da nossa filha. E os exames que precisavam ser feitos, não é? Todo o período do acompanhamento pré-natal, a gente ficava apavorado, né? Porque se uma coisinha desse errado, a gente percebia a fragilidade do desenvolvimento da vida humana. E talvez essa seja a razão da preciosidade da vida. Porque valorizamos tanto a vida? Porque a vida é frágil. Da perspectiva de Davi, aquele que tem poder de formar a vida, tem poder de mantê-la. Deus é o Criador, mas é também aquele que cuida, que mantém. Davi fala isso sobre o poder de Deus. Nos versos 5 e 6, tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Deus cuida da minha vida. Deus tem poder, e esse poder está à minha disposição. Davi, num outro salmo, Salmo 103, vai fazer uma catalogação das vezes em que ele percebeu o poder de Deus agindo na vida dele. Não importa se era um momento de perigo, quando fugindo do rei Saul, ele teve que estar nas grutas do deserto de En-Gedi, nos momentos de batalha à frente de exércitos inimigos. Deus o protegeu da cobiça de seus filhos em relação ao seu trono. Davi no Salmo 103 vai dizendo: por todas essas razões eu devo adorar e louvar a Deus, porque Ele é poderoso e o seu poder que me formou cuida de mim. Nas palavras do próprio Jesus, não é a vida mais importante do que o corpo? Deus que nos deu a vida e o corpo vai nos dar todas as outras coisas. Na perspectiva de Davi, Deus sabe tudo, Deus está sempre conosco e Deus pode todas as coisas para o nosso bem. Agora a minha pergunta é: como Davi chegou a essa compreensão de Deus? E no Salmo 139 eu descobri. Davi descreve que os planos de Deus para ele, Davi, é que deram a ele a perspectiva que ele descreve no Salmo 139 sobre quem é Deus. Nos versos 16 e 17, Davi escreve: todos os dias foram ordenados para mim no teu livro, foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão vasta é a soma deles. Você já parou para pensar, já perguntou a si mesmo, quais são os planos que Deus tem para a sua vida? O que Ele planejou para você? Alguns de nós temos dificuldade com isso. Não, mas se Deus planejou, eu não tenho liberdade, as coisas vão acontecer do jeito que Deus planejou? Não, querido. Pelo contrário, Deus nos deu livre-arbítrio. Mas o fato dele ter um plano para a nossa vida não exclui a possibilidade de eu escolher não viver o plano de Deus. Mas porque eu escolhi viver a minha maneira, não quer dizer que Deus não tenha um plano para mim. Ele tem. Ele nos criou, Ele sabe quem somos, sabe dos nossos potenciais, sabe das características que só nós temos, sabe de tudo o que faz sentido para nós como seus filhos, e Ele tem um plano para cada um de nós.
E é nosso privilégio poder descobrir o plano de Deus e pedir para que Ele realize os planos dele na nossa vida. Você tem facilidade de perceber Deus indicando a você o caminho? Conduzindo a sua vida? Realizando o plano dele na sua experiência? Eu acho que esse é o grande desafio que Davi nos mostra. É possível aprendermos. Davi foi identificando Deus o conduzindo na sua vida. Pequenas decisões, pequenas ações de Deus na nossa vida nos preparam para reconhecer as grandes ações de Deus em nós. Em 1999, eu fiz o primeiro semestre da faculdade de teologia, e a Paula fez o primeiro semestre da faculdade dela. E ao final daquele semestre, nós resolvemos o seguinte: está muito difícil fazer esse curso nós dois e solteiros. É muito pesado, financeiramente, estamos longe da família, é muito difícil. E tomamos a decisão de voltar para São Paulo, trabalhar, casar, e aí voltar e fazer a faculdade. Na minha cabeça, o plano era perfeito. Eram mais 6 meses, 1 ano, e a gente voltava, e estava tudo certo. O primeiro ano passei junto com os meus pais, uma parte em Curitiba, outra parte aqui em São Paulo. Logo depois, os planos para o casamento foram tomando mais corpo. Precisei alugar um apartamento, começamos a mobiliar o apartamento para então nos casarmos. Só que quando você chega lá na imobiliária, você tem que fazer um contrato de locação, né? E aí eu tomei um susto, porque 1 ano que eu esperava já tinha dado. E o contrato era de 30 meses. Assim, eu vou me enrolar, né? Porque eu não vou ficar 30 meses aqui. Eu vou ter que pagar multa. Mas Deus tinha os planos dele. Aluguei o apartamento, foi quase 1 ano para a data do casamento. Depois, o período trabalhando. Naquele 2º ano, a gravidez da Paula. E nós voltamos em 2003, agosto de 2003, para a faculdade. Essa parte já contei em outra história outra vez. Mas o fato é que eu já tinha me esquecido do contrato. E quando eu fui devolver o apartamento, eu peguei o contrato. E fui olhar se eu devia alguma coisa em termos de multa. E aquele era o 30º mês. O último mês do contrato. Eu não fiquei esperando, porque eu sei que isso é pequeno. Isso foi só entre mim e Deus. Mas eu acredito que Deus tem um plano e tudo acontece no tempo dele. E enxergar as pequenas coisas de Deus na nossa vida nos capacita para as maiores. Já era o ano de 2011, nós estávamos há quase 5 anos trabalhando no Rio Grande do Sul como pastor, e uma série de decisões e fatos foram acontecendo na nossa vida. Eu tinha o desejo de prosseguir os meus estudos e fazer a pós-graduação. Para isso, eu não tinha oportunidade lá no Rio Grande do Sul ainda, ia ter que mudar profissionalmente a minha vida durante o período para poder sustentar a família e custear os estudos. Não ia poder fazer isso junto com a profissão de pastor e lá no Rio Grande do Sul. Uma série de decisões eu precisava tomar. E primeira delas, quando eu conversei com a Paula me apoiou. Quando a mulher apoia, ótimo. Conversei com um superior do meu trabalho, um tutor, e ele me disse: você é jovem, sua família também, é o momento, você deveria ir. Recebi dele um apoio. Liguei para a minha família, conversei com a minha mãe, e ela falou: puxa, não sabia disso, mas sabe o que aconteceu? O nosso apartamento aqui em São Paulo está vago, você pode morar nele. Fui conversar com o pessoal da faculdade para saber se o programa era um bom programa para mim, e eles disseram: nós estamos esperando um pastor que tenha trabalhado há algum tempo, a gente só tem gente que sai direto da faculdade e já vai para o mestrado, seria muito bom que você viesse. Conversei com alguns amigos lá em Porto Alegre, falei: olha, estou tomando essa decisão. Eles sentiram por causa da distância e tal, mas um deles depois chegou e me disse: olha, pastor, o senhor está indo, né? Que bom, eu quero pagar o seu mestrado. A Paula ia ter que pedir demissão também, isso é o ruim de ser esposa de pastor, né? Deus chama ele, ela vai junto. Ela tinha diferença de 15 dias de férias só em julho, do período letivo no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Ela veio para cá e numa única entrevista, a Paula já estava empregada. Ela já ficou em julho, não voltou para o Rio Grande do Sul.
E quando eu busquei o meu presidente lá, ele disse: vai, você está fazendo a melhor escolha. E eu tinha tomado uma decisão. Eu tinha entendido nas pequenas decisões, nas pequenas indicações de Deus, que deveríamos voltar para São Paulo. O outro lado da história, o pastor Kleber já contou isso para vocês em alguns momentos, e eu queria dar a minha perspectiva. Trabalhando em Porto Alegre, eu sentia necessidade de um aprimoramento profissional para trabalhar numa igreja, num centro urbano. E eu sabia, não conhecia ainda a Nova Semente, o pastor Kleber, tinha visto uma programação aqui, nem tinha visto o pastor Kleber aqui. E eu decidi que aos finais de semana eu voltaria do interior e ficaria em São Paulo com a família, e no sábado eu viria aqui na Nova Semente para aprender um pouco com o que se fazia aqui. Primeiro sábado de agosto, eu estava aqui. Já havia ouvido uma palestra do Kleber sobre discipulado e tal, e ele havia dito como funcionam as transferências, né? O pessoal da transferência já receberam um e-mail da Sandra, viu? A gente tem um encontro dia 12 de outubro. E ao final do sermão, o Kleber foi à porta, foi se despedir das pessoas, eu passei por lá e falei: pastor, gostei muito, como é que faz para ser membro aqui? Aí ele rezou o rosário para mim, né? Ao final eu falei: e pastor, precisa de tudo isso também? Ele arregalou o olho assim, né? Você é pastor? Sou. Aí eu contei a história, né, o que tinha vivido até ali, estava matriculado no mestrado, no NASP. Ele falou: eu preciso falar com você. Sábado seguinte nós conversamos. Ele contou do momento que ele estava dividido entre as ocupações aqui na Nova Semente e na Conferência Geral. E ele falou que precisava de um favor. No último sábado de agosto, ele tinha uma viagem, ele precisava que alguém pregasse e ele pediu que eu ajudasse. No último sábado de agosto de 2011 foi o meu primeiro sermão aqui na Nova Semente. Na semana seguinte eu tinha um casamento de amigos lá no Rio Grande do Sul. Eu fui celebrar a cerimônia. No domingo, antes da cerimônia, o pastor me liga: olha, queria agradecer por você ter nos ajudado, eu sei que você chegou agora e tal, muito obrigado por encarar essa, mas é o seguinte, no próximo fim de semana eu precisava que você pregasse, né? Eu falei: tá bom, não tem problema, vai viajar de novo? Não, eu vou estar em São Paulo, mas eu preciso que você pregue. Segundo fim de semana de setembro, foi o meu segundo sermão aqui na Nova Semente. Naquele dia, no sábado à tarde, o Kleber me chamou de novo e falou: olha, eu estava esperando quem sabe mais tempo, mas eu tenho certeza que é agora. Nós estamos procurando um novo pastor para a Nova Semente, que me auxilie aqui no trabalho, e eu tenho certeza que Deus mandou você aqui, e eu vou te contar por quê. Desde março eu tentei, diversos pastores viessem para me auxiliar aqui, e por diferentes razões não dava certo. No mês de julho eu fiz uma oração: Deus, eu desisto, de repente eu estou fazendo do meu jeito, o Senhor é o Deus dessa igreja, então traga um pastor. E no primeiro sábado de agosto você estava aqui. Tenho aprendido muito com essa igreja, no trabalho com o pastor Kleber. Deus tinha um plano para a minha vida que eu ainda não enxergava. Mas se a gente aprende a enxergar as pequenas ações de Deus na nossa vida, a gente se prepara para ler as grandes ações dele na nossa vida. Esse é o segredo. Quando a gente enxerga o plano de Deus para nós, a gente pode fazer como Davi. Os 2 últimos versos desse salmo é uma oração de Davi. São palavras que a gente só dirige a um amigo em quem a gente confia muito e que sabe que quer o nosso melhor. Verso 23 e 24, Davi diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo teu caminho, realiza o teu plano na minha vida. Queridos, esse tipo de oração só existe num relacionamento profundo com Deus. Você só se dirige a alguém que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, que pode tudo, e pede para Ele vasculhar a sua vida, se você confia que os planos dele são os melhores planos para a sua vida. Nas palavras de Isaías 55, verso 9: os pensamentos de Deus não são os nossos, nem os caminhos de Deus são os nossos caminhos, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos muito melhores que os nossos caminhos. O meu desafio para você, ao nos aproximarmos desse Deus que Davi descreve, faça dele o seu Deus.
peça para que Ele mostre o plano que Ele tem para a sua vida. É um plano que só se encaixa em você, e Ele vai realizar esse plano. Se você tiver a coragem de orar a Ele: Senhor, olha tudo na minha vida, e aquilo que precisa ser mudado, muda. Eu queria convidar você a começar a fazer essa oração comigo hoje. Nós vamos cantar essa música que vamos cantar como canção da vida todos os sábados dessa série. Chame Deus de seu Pai, aquele que te ama como filho, e peça para Ele realizar os seus planos na sua vida. Você canta comigo? Os planos de Deus. Naquele dia, o velho profeta Samuel foi mandado por Deus à casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel. Do mais velho foram vindo os filhos, e o velho profeta se impressionava com cada um que chegava. Altos, porte atlético, cara de rei. E Deus dizia nos ouvidos do profeta: eu tenho outros planos para esse filho, mas não é ele. Você não está vendo o meu plano, Samuel, porque você, com olhos de homem, vê o exterior, mas eu conheço o coração. E quando o último dos filhos de Jessé passou, e Deus não havia dito: é esse, ele pergunta: Jessé, é só isso? Não esqueceu nenhum? E Jessé diz: tem mais um. É o nosso menino, está cuidando das ovelhas. Chama ele aqui. E eu fico imaginando o momento em que Davi aparece para Samuel, mirrado, ruivo e sardento, nem parecia irmão dos outros, não tinha porte de rei, mas tinha um coração que amava a Deus e os planos dele para a sua vida. Aquele que parecia não ter sido tão bem entretecido no ventre materno, em comparação com os irmãos, era o escolhido de Deus para sentar-se em Sião e representar o que seria herdeiro dele um dia, o próprio Senhor Jesus Cristo. E nos caminhos e descaminhos da vida,
Deus foi realizando o seu plano na vida de Davi, como quer realizar na sua vida. Talvez você não se sinta ainda sentado sobre o trono, mas Deus tem um trono para mim e para você. E se Ele realizar o plano dele na nossa vida, se a gente sonhar com isso, se a gente amar os planos de Deus para a nossa vida, Deus vai te colocar assentado no trono que Ele preparou para você, só para você. Bom Deus, hoje nós estamos aqui diante de um salmo que revela a tua grandeza como Deus sobre todas as coisas. E essa percepção só vem de um relacionamento íntimo e profundo contigo, como aquele que Davi estabeleceu. E nós queremos fazer esta oração hoje juntos, Senhor. Que seja uma visão restaurada, renovada, de como o Senhor quer conduzir a nossa vida. Faz com que a Tua palavra tenha novo brilho aos nossos olhos. Faz com que a ação do Teu Espírito em nós produza alegria, felicidade, ao aprendermos a andar nos Teus caminhos para nós. E que mesmo nos momentos mais difíceis, quando manchados pelo pecado, pelas más decisões, nos traz de volta, Senhor, ao caminho eterno. Esquadrinha o nosso coração, percorre todos os cômodos mais profundos da nossa vida e nos diz: filho, é assim que você vai ser feliz. Guia-nos. É a nossa oração hoje, por Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que Deus realize os seus planos na sua vida.